Depois de deixarem o jardim do Éden, Adão e Eva precisaram aprender a viver em um mundo marcado pelo esforço e pela dor. Os dias passaram, e a primeira família da humanidade começou a construir uma nova vida. Então nasceu o primeiro filho, e seus pais lhe deram o nome de Caim. A chegada daquela criança trouxe felicidade para uma humanidade ainda muito jovem. Algum tempo depois, outro filho nasceu e recebeu o nome de Abel. Os dois irmãos cresceram juntos, observando a imensidão do mundo criado por Deus. Durante muitos anos, a paz parecia acompanhar os passos daquela família. Mas cada irmão começava a desenvolver talentos e interesses muito diferentes. Caim decidiu dedicar sua vida ao cultivo da terra. Todos os dias ele cuidava dos campos e esperava colher bons frutos. Abel seguiu outro caminho e tornou-se pastor de rebanhos. Ele conhecia cada animal e cuidava deles com dedicação constante. Os anos avançaram e os irmãos se tornaram homens fortes e trabalhadores. Chegou então o dia em que ambos decidiram apresentar ofertas ao Senhor. Caim separou parte daquilo que havia produzido em seus campos. Abel escolheu cuidadosamente os melhores animais de seu rebanho. Com respeito e expectativa, os dois irmãos apresentaram suas ofertas diante de Deus. Por um instante, tudo permaneceu em absoluto silêncio. Então uma luz poderosa começou a descer dos céus. A presença de Deus encheu aquele lugar de majestade e temor. De repente, fogo celestial consumiu a oferta de Abel, mas a oferta de Caim permaneceu intocada diante de seus olhos. Naquele momento, algo começou a mudar dentro do coração de Caim. A tristeza rapidamente se transformou em frustração e ressentimento. Enquanto isso, Abel continuava sua rotina sem imaginar o perigo que se aproximava. A diferença entre os dois irmãos tornava-se cada vez mais evidente. Deus percebeu a batalha que acontecia dentro do coração de Caim. Então o Senhor lhe deu uma oportunidade para escolher um caminho melhor. Mas a decisão que ele tomaria mudaria para sempre a história da humanidade. Sem perceber, o mundo estava se aproximando de seu primeiro grande ato de violência. Antes de continuarmos essa impressionante história bíblica, aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe também o seu like para que mais pessoas possam conhecer estas histórias da Bíblia em formato animado. E escreva nos comentários: eu escolho seguir o caminho de Deus. Agora vamos continuar, porque os acontecimentos que marcaram a vida de Caim estão prestes a alcançar um ponto sem volta. A advertência de Deus ainda ecoava na mente de Caim, enquanto ele observava seu irmão à distância. Por alguns dias, ele tentou ignorar os sentimentos que cresciam dentro de si, mas a inveja continuava se fortalecendo como uma sombra escondida. Cada lembrança da oferta rejeitada alimentava ainda mais sua revolta. Enquanto isso, Abel continuava servindo a Deus com sinceridade. A paz de Abel contrastava cada vez mais com a inquietação de Caim. O que começou como tristeza estava se transformando em algo muito mais perigoso. Então chegou o dia em que Caim tomou uma decisão terrível. Ele convidou Abel para caminhar até uma região distante dos campos. Sem desconfiar de nada, Abel aceitou acompanhar o irmão. Os dois seguiram juntos para longe de qualquer testemunha. O silêncio entre eles parecia cada vez mais pesado. Então a escuridão que crescia no coração de Caim finalmente explodiu. Movido pela inveja, ele atacou o próprio irmão. Pela primeira vez, sangue humano foi derramado sobre a terra. A criação inteira parecia testemunhar aquela tragédia. Abel estava morto, e Caim permanecia sozinho diante de sua escolha.
Mas nenhuma ação humana pode permanecer escondida dos olhos de Deus. Então o Senhor chamou Caim mais uma vez. Uma pergunta simples revelou toda a gravidade do que havia acontecido. Mesmo diante de Deus, Caim tentou esconder a verdade. Seu coração endurecido recusava admitir o próprio pecado, mas o Senhor já conhecia cada detalhe daquela tragédia. Nada pode ser escondido daquele que criou os céus e a terra. Então Deus pronunciou julgamento sobre Caim. A terra que ele cultivava não responderia mais da mesma maneira. Seu trabalho seria marcado por dificuldades e frustrações constantes. Além disso, ele se tornaria um errante sobre a terra. Pela primeira vez, o peso real de suas escolhas começou a alcançá-lo. O homem que venceu o irmão agora era vencido pelas consequências do próprio pecado. Ao ouvir sua sentença, Caim percebeu que sua vida jamais voltaria a ser como antes. O medo começou a ocupar o lugar que antes pertencia ao orgulho. Ele compreendeu que agora caminharia sozinho por um mundo imprevisível. Pela primeira vez, o peso da solidão parecia maior que qualquer trabalho da terra. Temendo o futuro, Caim reconheceu a gravidade das próprias escolhas, mas mesmo em meio ao julgamento, Deus demonstrou misericórdia. O Senhor colocou sobre ele um sinal de proteção. Aquele sinal o impediria que outros tirassem sua vida. Mesmo carregando culpa, ele continuaria vivendo. Assim começou a longa jornada do primeiro exilado da humanidade. Dias se transformaram em meses enquanto ele vagava por terras desconhecidas. Cada nascer do sol lembrava aquilo que havia sido perdido. Cada noite trazia lembranças impossíveis de apagar. Enquanto isso, a história da humanidade continuava avançando. Novas famílias começaram a ocupar regiões cada vez mais distantes. Caim finalmente chegou à terra de Nod, distante de seu antigo lar. Ali, ele tentou reconstruir aquilo que havia destruído. Com o tempo, ele formou uma família e teve descendentes. Uma nova geração cresceu sem ter presenciado os acontecimentos do passado, mas as consequências das escolhas de Caim continuavam existindo. O primeiro assassinato havia deixado marcas profundas na história humana. Ainda assim, Deus não abandonou completamente a humanidade. Enquanto algumas pessoas se afastavam do caminho correto, outras buscavam o Senhor. A história de Caim tornou-se uma advertência para as gerações futuras. Ela mostrava que a inveja pode crescer silenciosamente dentro do coração. Também ensinava que pequenas decisões podem gerar enormes consequências. O pecado que começou escondido acabou transformando completamente uma vida. Mesmo assim, a misericórdia de Deus permaneceu visível em meio ao julgamento. A história estava longe de terminar, mas uma lição eterna já havia sido escrita, e as próximas gerações continuariam aprendendo com o destino dos dois irmãos. Muitos anos haviam se passado desde o dia que mudou para sempre a vida de Caim. Mas algumas lembranças continuavam tão vivas quanto no primeiro dia. O nome de Abel jamais desapareceu completamente de sua memória. As consequências daquele ato continuavam atravessando gerações. A humanidade crescia, mas também enfrentava desafios cada vez maiores. Alguns escolheram caminhos de justiça e reverência diante de Deus. Outros permitiram que orgulho e violência dominassem seus corações. A história de Caim permanecia como um alerta silencioso para todos. Ela lembrava que o pecado raramente começa de forma repentina. Tudo começou com sentimentos que pareciam pequenos e inofensivos, mas aquilo que não foi controlado acabou produzindo destruição. A inveja abriu caminho para a raiva. A raiva abriu caminho para a violência e a violência produziu sofrimento que alcançou muitas gerações.
Ainda assim, a história não fala apenas sobre julgamento. Ela também revela a misericórdia de Deus em meio às falhas humanas. Mesmo após o primeiro assassinato, Deus continuou conduzindo a humanidade. Seu plano continuava avançando apesar dos erros dos homens. As gerações futuras ainda testemunhariam milagres e promessas, mas a lição deixada por Caim e Abel jamais seria esquecida. Ela atravessou séculos ensinando sobre escolhas e consequências. Também ensinou que Deus vê aquilo que os olhos humanos não enxergam. Nenhum pensamento permanece oculto diante do Criador, e nenhuma decisão deixa de produzir resultados. A história dos dois irmãos continua relevante até os dias de hoje. Ela convida cada pessoa a examinar o próprio coração e a escolher o caminho da fé antes que a inveja encontre espaço para crescer. Porque uma escolha pode mudar uma vida inteira. E a história de Caim e Abel continuará lembrando essa verdade para sempre. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas histórias bíblicas. Também quero saber sua opinião. Escreva nos comentários. Qual foi a maior lição que você aprendeu com a história de Caim e Abel? Obrigado por assistir até aqui, mas esta foi apenas uma das primeiras histórias da humanidade. Na próxima história, veremos como o mundo continuou se afastando de Deus, até que um homem justo foi escolhido para cumprir uma missão extraordinária. Você vai conhecer a incrível história de Noé, a construção da arca e o grande dilúvio que mudou o destino da humanidade. Para continuar assistindo às histórias bíblicas em ordem, clique agora na playlist que está aparecendo no canto superior direito da tela. Nos vemos na próxima história.